juntos para mais um videocast da Super Varejo e agora eu vou entrevistar a Kátia Bello, ela é arquiteta e diretora da Opus Design. Tudo bem, Kátia? Tudo ótimo, Dani. Prazer estar aqui com vocês. Muito obrigada pelo convite. Eu que agradeço a sua presença. Vamos falar de um assunto que eu acho hoje muito relevante para quem é consumidor, porque fazer compra no supermercado às vezes não é algo que as pessoas, assim, a gente precisa fazer, tem gente que gosta, tem gente que não gosta. Só que quando você chega numa loja e ela é uma loja bonita, olha, é com design moderno, enfim, então é isso que você faz, né? Você projeta essas lojas. O que é tendência hoje quando a gente fala em design de supermercado? Perfeito. Bom, a tendência hoje é colocar o ser humano no centro do design da loja, né? Porque houve uma época quando a gente tinha as abordagens de loja, normalmente era assim, você tinha um terreno, as pessoas construíam um prédio, depois colocavam os produtos e abriam as portas, né? Houve uma época que a construção do supermercado era assim. E hoje, a gente sabe que com tantos canais que o cliente tem para comprar, tantas lojas que ele tem à disposição e toda a parte do digital e do e-commerce, as lojas precisam ser relevantes. E o que é ser relevante em projeto de arquitetura? É colocar o ser humano no centro e na dimensão da arquitetura. Então, hoje eu costumo dizer o seguinte, se você alugou um prédio ou construiu, só pegou os produtos e colocou numa gôndola, você está perdendo dinheiro. Porque uma dark store faz isso, um depósito faz isso, você tem que gerar experiência. E nada melhor do que gerar experiência através da arquitetura. Nós, seres humanos, nós absorvemos tudo com os 5 sentidos. E a arquitetura tem papel fundamental no desempenho das lojas hoje, tanto na questão de inovação, quanto na própria questão de conforto. E mais do que isso, quando uma pessoa escolher ir numa loja hoje, a arquitetura tem que propiciar para ela sensações que ela não vai ter em nenhum outro lugar. Isso é a tendência. Kátia, você sabe que tem muito varejista pequeno, médio, né? Às vezes o poder de investimento dele não é tão grande, enfim. Tem como ter um projeto para uma loja de vizinhança, para uma loja média? Como é que você consegue fazer em termos de custo, projetos assim? Plenamente. Por quê? Porque quando a gente projeta, na verdade a gente está economizando. Por quê? Se o supermercadista vai fazendo uma iniciativa aqui, outra ali, sem um projeto e um planejamento, no final ele gasta mais. Porque quando você projeta, você vai eleger quais são os pontos chaves, aonde você vai empregar o dinheiro na instalação. E às vezes você gasta dinheiro numa instalação que não é o foco daquele varejista. Né? Eu sempre costumo dizer, a gente sempre tem que personalizar a arquitetura e o layout em si. Existe estratégia para fazer isso. Então, por exemplo, se o supermercado é pequeno ou médio ao lado de uma faculdade e ele é muito frequentado no intervalo, por exemplo, de uma aula, ele tem que ter um layout completamente diferente de um outro supermercado de vizinhança que está perto de um outro condomínio com faixa etária, por exemplo, maior. Então, hoje, se você não faz um layout estratégico profissionalmente, independente do tamanho do seu supermercado, você está ou perdendo dinheiro ou deixando de ganhar. Porque a gente tem muita coisa para ganhar dinheiro para a operação e para o varejo em layouts estrategicamente feitos. Isso independe se você tem 2, 3 checkouts ou se você tem 30 checkouts. Então, isso é uma quebra de paradigma, né? De sair fazendo. Hoje, quando a gente projeta, você ganha dinheiro. Então, ele é muito acessível, principalmente para quem é médio e pequeno. Porque quando você é médio e pequeno, você tem um volume de capital para você empregar, tanto em reformas quanto em situações de instalações novas, que você tem que ser muito assertivo, porque você tem que acertar naquilo, porque você tem que ter um retorno até mais rápido para compor capital para fazer as próximas. Então, hoje, independente do tamanho, é necessário usar as ferramentas para você competir bem e para você entregar a experiência para o teu cliente que está lá na ponta. Pensando no benefício do varejista, ele pode pensar, poxa, é um valor que eu vou ter que investir, né? Se você pudesse pontuar quais as vantagens de você investir num projeto aí de reforma, o que vai te trazer de benefício? Perfeito. Vai te trazer benefícios operacionais. Então, por exemplo, quando a gente vai estudar um supermercado, a gente pensa até em como os funcionários vão circular. Porque se você ajeita um layout, você projeta um layout para um funcionário circular menos, isso é ganho operacional. Com menos pessoas, você cobre melhor o atendimento. A gente pensa em tudo isso, pensa em que categorias vão ficar em cada lugar. Por quê?
Porque cada categoria tem um gatilho de consumo. E hoje em dia, quando você simplesmente coloca as gôndolas e você não pensa na sinergia, você não pensa na missão de compra, porque cada tipo de supermercado e cada localidade tem uma missão de compra, né? Por exemplo, a Dani, quando ela está em determinada parte do dia, ela pode escolher ir num supermercado que entregue para ela rapidez. Quando ela quer uma outra, vamos supor, ela vai comprar o almoço de domingo. Talvez ela queira um supermercado que tenha aquele condimento que ela está fazendo aquela receita especial para o almoço. Então, a gente é especializado em entender tudo isso, entender a operação, e o benefício é exatamente esse. Na hora que você usa a arquitetura, usa o design, você usa a comunicação visual, para trazer vantagens operacionais e experiência para o cliente. Essas são as grandes vantagens. E são os dois pilares que a gente trabalha: eficiência operacional e experiência do cliente. Então, eficiência operacional, o supermercadista vai ganhar mais dinheiro através desse projeto, e a experiência, ele também vai ganhar mais dinheiro, porque assim, a gente parte de uma era que as pessoas procuravam colocar o máximo de produto no metro quadrado possível, né? Essa era a ótica. Então, faz uma loja, coloca produto. Hoje, isso já não serve mais, porque a gente tem a internet, que é uma prateleira infinita. A loja que não entregar a experiência e não entregar a arquitetura, ela está perdendo dinheiro ou deixando de ganhar. Tem só essas duas opções. Hoje, Kátia, se fala muito da questão da sustentabilidade, do ESG, as empresas, os supermercados também têm que estar alinhados à indústria, enfim. De que maneira você tem um projeto atual? Né? Às vezes você tem assim, lojas muito antigas, às vezes, né? Lojas de 50, 30, 40 anos aí, redes, né, que tem lojas com esse perfil. De que maneira você já investir ali num projeto de arquitetura para a tua loja, já vai se alinhar com essas questões, né? Que tipo de material que você usa. É importante talvez já fazer essa reforma ali, já trazer essa loja para o momento de hoje, né? E isso que você tocou é muito importante, porque assim, a gente tem um mar para navegar aqui no Brasil, né? A gente acabou de voltar lá da Euroshop, e lá esse foi o grande tema da Euroshop desse ano, né? E lá eles têm legislação mais impositiva do que a gente tem aqui ainda. Mas o que a gente vê é que assim, existe ganho financeiro em ser sustentável. Por isso que a gente tem uma avenida para navegar. Tanto no uso dos recursos que a gente tem, no reuso dos recursos, quanto nos materiais sustentáveis. Então, isso é uma estrada sem volta, e no futuro a gente acredita que os prédios e os edifícios e qualquer implantação que forem sustentáveis, eles vão ter um valor de mercado melhor dos que os que não nascerem assim. E com a adoção da tecnologia, sempre a tecnologia vai barateando. Então, desde o equipamento refrigerado, que vai gastar menos energia do supermercado, que a gente sabe que tem um gasto energético, desde essas iniciativas até o próprio prédio em si, quando ele é pensado com foco na sustentabilidade, não é só uma questão de ser bonzinho com o planeta, né? Que a gente precisa pensar no nosso planeta, mas também é uma questão de negócios. É um bom negócio a gente pensar nisso hoje. Então, a gente tem um mar para navegar, e para isso precisa planejamento e projeto, né? Eu acho que a grande questão é a gente projetar, a gente gastar tempo e dinheiro projetando, destinar recursos para projetar, para ter uma execução mais efetiva, mais certeira. E assim, um prédio bem projetado, ele economiza na manutenção do supermercado. Então, é para isso que a gente precisa projetar supermercados cada vez mais, né? E nisso a gente tem muitos ganhos. E a gente tem, e isso é muito legal, porque assim, quando a gente aplica a nossa metodologia, com o ganho em faturamento, em margem que acontece, o cliente faz capital para fazer ou reforma ou loja. Então, a gente tem 20 anos de empresa e o nosso primeiro cliente está com a gente até hoje, fazendo projetos. Então, a gente se orgulha muito disso, porque quando a pessoa conhece o que é o projeto, ela sempre vai usar, porque ela tem ganho financeiro nisso. Isso é muito legal. Como a Opus, ela nasceu com foco no supermercado já? Então, a gente vem do varejo. Então, é muito legal, porque assim, a nossa formação de arquitetura, a gente enxerga que a arquitetura é só o meio. Então, quando a gente trabalhava em operação de varejo, a gente mudava um layout, a gente via na prática o que mudava no faturamento, o que mudava na margem, o que mudava em tudo isso.
E foi lá que a gente construiu a metodologia da Opus. Então, a gente é focado em supermercado, atacarejo, que é a grande maioria de nossos clientes, mas a gente também atende outros segmentos. A gente trabalha o varejo, tudo que a gente estuda para o varejo de supermercado, ele é aplicado em outros ramos, mas a grande maioria de nossos clientes são supermercados. Quando você compara, você falou que você veio da NRF, Euroshopping, enfim, né? Quando você compara a importância da arquitetura no setor em outros países, na Europa, enfim, você vem para o Brasil, o que muda? Você acha que as redes, né, fora do Brasil, existe uma consciência, aqui a gente, o que entrava aqui, que as lojas invistam, né? Que Sim. todo mundo queira ter uma loja moderna. Imagino que o custo seja talvez um detalhe. O que você repara na mentalidade em relação a isso? É o mindset, porque assim, quando todo mundo viaja para o exterior, todo mundo fica encantado que vai no café da esquina e ele é bonito, né? Porque lá as pessoas têm a mentalidade do planejamento e do projeto mais incorporada que nós, né? Então nós, aquela história da gente sair fazendo muitas vezes como brasileiro, ou dar os nossos jeitinhos, isso funcionava no passado. Mas hoje, com tudo que está vindo aí, em termos de inovação, de tecnologia, a gente tem que ter parcerias, e não só no projeto da arquitetura do supermercado. Você tem que buscar os melhores players em cada área, para você operar muito bem, né? Então, essa cultura de fazer parcerias, trazer gente especializada em cada área do processo, da implantação, é chave para você ter dianteira competitiva, né? E a principal questão que eu acho que nos difere é essa, a questão do mindset, muitas vezes, de improvisar, né? E não planejar, porque as pessoas entendem que o custo do planejamento, elas querem eliminar. Só que elas não percebem que elas ganham dinheiro quando elas param, investem no planejamento e num projeto, porque elas vão ganhar muito na execução, né? E isso é muito importante, porque é uma mudança de mindset, é uma mudança do jeito de fazer as coisas, né? E outra questão são os materiais, né? Lá fora, a gente tem materiais hoje que no Brasil a gente ainda não tem. Mas a gente tem muita coisa, a gente nunca teve tanta informação para desenhar varejo, e nem tantos materiais à nossa disposição como temos hoje, né? Então isso é um ganho e assim, hoje até no congresso, né, a gente estava falando sobre isso, né? Esse tema que foi escolhido, né, a supernova, foi muito legal, porque assim, é realmente a explosão, né, do jeito antigo de fazer para a gente reorganizar para o jeito novo de fazer, né? E é no jeito novo de fazer que está a inovação, é no jeito novo que às vezes pode parecer assim, um pouco incômodo, porque precisa gerar uma mudança, que está o ganho futuro que a gente vai ter na maneira de fazer as lojas, né? E uma das coisas que me perguntaram quando o digital começou a entrar com força, sempre me perguntavam, Kátia, a loja física vai morrer? Eu sempre disse, não, o jeito velho de fazer loja física que vai morrer. Você não acha que você vai construir um prédio, vai botar umas gôndolas, botar uns produtos e você está com a vida garantida, que nem já foi em alguns lugares do passado, quando não tinha concorrência. Não. Agora a gente precisa profissionalizar muito a implantação das lojas. Aí tem muito dinheiro a ser ganho. Kátia, falando do projeto, quanto tempo, em média, se leva para se fazer um projeto, de uma forma geral? E uma outra dúvida que eu acho que muita gente deve ter. Se for uma reforma, a loja fica aberta durante a reforma, ele fecha, como é que funciona? Muito legal isso. Reforma é cotidiano para nós, né? E é muito simples, porque assim, quando a gente tem um projeto e um planejamento, a gente sabe direitinho que categoria que a gente vai fazer primeiro. Então você vai fazendo as coisas, que nem a gente fala, é trocar o pneu com o carro andando, né? Hoje a gente não fecha mais loja para fazer nada, exceto quando você quer dar um grande impacto de inauguração, aí ela fecha tipo um dia antes da inauguração, um período tal. Mas isso é muito comum e muito corriqueiro. Então, o tempo de projeto vai depender muito das informações que a rede tem, né? Então, às vezes em 30 dias a gente tem um projeto de um edifício inteiro. É muito rápido, né? Porque quando a gente trabalha com cliente, a gente tem muita experiência operacional. A gente tem 20 anos fazendo supermercado. Então, isso se traduz em efetividade e rapidez no projeto. Então, a gente sabe fazer as perguntas certas para os clientes e a gente materializa isso em projeto. Porque nessa era que a gente vive hoje, muito mais do que ter as respostas é saber fazer as perguntas certas. Então, quando a gente faz as perguntas certas, a gente já responde com o projeto certinho para aquela rede, porque cada rede tem uma peculiaridade, né?
cada supermercado tem uma operação, está inserido num lugar, tem um público-alvo, e a arquitetura, né, precisa refletir isso. Os seus projetos refletem, às vezes, as regiões, a regionalidade das redes? Sim, muito. Você lembra de algum case, de alguma Sim. loja no Nordeste, ou que você fala, Sim. nossa, só tem ali? Até os termos, né? Por exemplo, a gente faz lojas no Sul, que aqui em São Paulo, né, são os frios. Lá a gente chama de fiambreria, porque é um termo comum lá, né? E é muito legal porque, assim, a gente foi o primeiro escritório do Brasil a embarcar a tecnologia de loja autônoma. Então, como existe o Mofato, não sei se vocês viram no congresso hoje de manhã, o Mofato Go é 100% projeto da Opus Design. Então, ele é a primeira loja autônoma aqui no Brasil, assim como é a Amazon Go nos Estados Unidos. Então, o que eu quero dizer para os supermercadistas é que hoje no Brasil a gente tem condições de embarcar qualquer tecnologia num projeto de arquitetura e não existe nada que está sendo feito no mundo, que a gente pesquisa o mundo inteiro, que a gente não consiga fazer no Brasil. Então, é hora da gente sempre inovar, é hora da gente ter ganho e eficiência operacional através da arquitetura. A arquitetura não é estética. A gente não entende a arquitetura como estética, a gente entende a arquitetura como meio. Assim como quando você faz uma promessa na mídia do supermercado, é na loja física que você entrega, no teu site, em todos os pontos de contato. E a arquitetura, ela é um meio para isso. E ela é pouco usada ainda, né? Porque muitas vezes ela é feita com um efeito decorativo. E não é isso que vai fazer o supermercado ter dianteira competitiva nos dias de hoje. Última pergunta, Kátia, para a gente encerrar. Se você pudesse reforçar para o supermercado, né? Olha, o seu cliente vai encontrar esses benefícios. Quando a gente fizer a reforma, você reabrir, ele vier aqui. Por que é bom, de como essa reforma vai impactar o cliente, né? Perfeito. O consumidor. Excelente. Ele vai impactar em toda a maneira como o cliente vai perceber o espaço e vai interagir com ele. Então, você consegue, através de um layout bem posicionado, guiar o fluxo, por exemplo, de um cliente na loja. E guiar, eu não estou dizendo forçar. Layouts de circuito forçado, como existiam em lojas de imóveis, caíram em desuso. Por quê? Ninguém quer forçar ninguém. E essa história de achar que tem receita de bolo, que você tem que pôr uma coisa no fundo da loja para gerar fluxo, é coisa do passado. Você tem que construir todo o fluxo e a pessoa que vai experimentar aquele espaço tem que se reconhecer ali. Esse é o maior benefício. Quando a pessoa, o teu cliente de supermercado se reconhecer ali, você vai ser a primeira opção para ele. E a gente tem como construir fidelidade através de espaços de venda. Né? Então, o benefício do supermercado é operacional e é com o seu cliente, é o que você vai entregar para o seu cliente, enquanto ele estiver ali. Então, isso também é um serviço e é dianteira competitiva. É muito legal. Kátia, obrigada, viu? Eu que agradeço, Adorei. Dani, muito gostoso conversar com você. Adorei ter você Obrigada. aqui e espero te encontrar aí para outros videocasts. Sim, vamos. Até a próxima, repetir. viu? Obrigada.